Depois que Clara passa por uma experiência traumática e fica catatônica, sua irmã gêmea Fernanda coloca ela numa terapia intensiva alternativa, mas parece que as coisas começam a ficar piores e sobrenaturais. Oi pessoal, meu nome é Laércio Barbosa, esse aqui é mais um vídeo aqui do canal Tomei um Susto, dessa vez analisando essa produção que vai estrear na Netflix chamada Terapia do Medo, que é uma produção brasileira de terror. Então se você quiser saber mais sobre esse filme, continua acompanhando esse vídeo. Bom galera, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre Terapia do Medo é de que eu fico feliz que existem cada vez mais produções saindo ali do gênero do terror e do suspense, feitos aqui no Brasil. Eu gosto de ver que realmente estão produzindo cada vez mais títulos, tem mais produções desse gênero saindo por aí, com certeza, tanto na Netflix quanto na Prime Video, nos cinemas, enfim, para qualquer fã de terror, é bom ver que o gênero aqui no Brasil, no território nacional, está sendo feito por pessoas que querem acertar dentro do gênero. Por mais que algumas produções não sejam tão boas, pelo menos a gente vê que existe um esforço e tentativas de criar obras que cheguem ao público dentro desse gênero tão amado por nós, fãs do terror. Terapia do Medo foi um filme rodado em 2017 e que não chegou aos cinemas por causa da pandemia e só agora está chegando ao público por conta do streaming da Netflix. Aqui, primeiramente, a gente acompanha a Clara, que é uma das gêmeas, que está ouvindo vozes e tendo umas sensações esquisitas e, portanto, procura um médico chamado Dr. Bruno para começar sessões de hipnose. Mas o tratamento é interrompido quando ela sofre um acidente de moto que mata o namorado dela, e então ela fica num estado onde ela não fala com ninguém, ela fica olhando para o nada e parece realmente bastante catatônica. Então a irmã dela, Fernanda, coloca ela para fazer essas sessões de hipnose e um novo tratamento mais forte com o Dr. Bruno para ver se a Clara volta ao normal. Para isso, as duas se mudam para a casa do Bruno, que mora junto com a mãe dele, Ingrid, e aí o bicho pega porque parece que a Clara paulatinamente vai dando sinais ali de que está possuída. Ele tá aqui. Quem tá aqui? O menino. Em relação à trama em geral aqui de Terapia do Medo, qualquer pessoa que gosta do terror com certeza já viu esse tipo de narrativa antes em muitos outros filmes. Aqui a gente vê que não existiu inventividade na trama principal, na premissa da história. Realmente é bem clichê, é bem aquela coisa que você vê por aí em tantas outras séries e filmes de suspense, de terror e de mistério. Eu acredito que os realizadores de Terapia do Medo não estavam preocupados se o roteiro era um clichê, se ele tinha muito elemento lugar comum. Eu acredito que o foco aqui tenha sido realmente executar de forma competente a história que foi dada. Então aqui a gente vê a utilização de espaços frios, de cores cinzentas e frias, para retratar esse ambiente opressivo em que as gêmeas Clara e Fernanda estão inseridas. A trilha sonora do filme também é esforçada, apesar de eu ter achado que ela é um pouco presente demais nas cenas, chegando inclusive a chamar mais atenção do que aquilo que a gente está vendo ali na tela. E as atuações do filme também, no geral, são satisfatórias. A Cleo, que faz duas personagens, é convincente e ela faz o que pode com um papel que emula várias outras coisas que você já viu ali de repeteco de outros filmes e séries de TV. Mas por mais que esse filme aqui tenha uma boa execução, isso não é suficiente realmente para afastar a fraqueza da história em si. A curiosidade pelo mistério visto aqui em Terapia do Medo vai desaparecendo conforme o filme avança, e antes que a solução seja entregue é possível conectar vários pontos, e eu achei que a resolução também é um repeteco de várias outras narrativas. A Clara se trancou. É um caso perfeito para retomar o trabalho do teu pai. É um risco muito grande. Bom pessoal, vamos passar por um momento de spoilers aqui do filme. Se você não quiser saber spoilers de Terapia do Medo, pula para esse minuto aqui e vamos para o momento dan aqui dessa película. O Bruno faz parte de uma família de médicos e ele foi adotado. O pai dele, Afonso, e a irmã Lúcia foram dados como desaparecidos no mar depois de um acidente que aconteceu numa lancha.
Mas o que a gente descobre ali pro meio do filme é que, na verdade, a Lúcia matou o pai nessa lancha e o corpo acabou caindo na água. Depois que ela fez isso, a mãe do Bruno, a Ingrid, mata a filha Lúcia e o corpo da menina também cai na água, então 2 cadáveres desapareceram ali e a Ingrid guarda esse segredo escondendo do Bruno o que realmente aconteceu ali naquele dia da lancha. Mas por que a Ingrid fez o que fez e por que a Lúcia também fez o que fez? O filme vai plantando algumas evidências no decorrer da história, mas a gente vê ali no final que a Lúcia era uma pessoa intersexual, referida lá no filme por um termo antigo que já não é mais utilizado, que é hermafrodita. A pequena Lúcia via no espelho um garotinho chamado Ivo, e então os pais dela, o Afonso e a Ingrid, resolvem impor a ela uma identidade de gênero e performam uma cirurgia física que elimina um dos órgãos genitais da criança, além de também fazer um tratamento psiquiátrico para que ela absorva o gênero feminino e apague da cabeça a identidade de gênero masculina, fazendo com que exista somente ali a Lúcia e de que a verdadeira identidade de gênero, chamado Ivo, seja enterrado ali nos confins da mente da criança. Só que o Ivo pouco a pouco começa a surgir, mostrando que esse tratamento e essa cirurgia deram errados, não eram para ser feitas desde o início. Então a Lúcia mata o pai e a mãe dela, Ingrid, mata ela. O fantasma da Lúcia / Ivo acaba penetrando na mente da Clara. Então a Clara passa a ser possuída por esse fantasma e começa a tentar fazer justiça na pele dessa mulher. Por meio de transes que ela compartilha com a irmã gêmea, a Fernanda então também acaba sabendo essa verdade e mostra pro Bruno o que foi que aconteceu com a família dele no passado, mostra toda essa situação ali do Ivo, da Lúcia, da Ingrid e do Afonso e de todo aquele mal que ocorreu para que a identidade de gênero do Ivo fosse apagada. E toda essa questão envolve um campo bem problemático e sensível que eu inclusive já falei na análise de um filme que eu fiz aqui no canal que se chama O Terceiro Andar, Terror na Rua Malazana. Lá nesse filme eu falei o problema que é esse tipo de narrativa cinematográfica que coloca pessoas LGBTI como vilões de psicológico abalado e que cometem loucuras quando sofrem muita discriminação, quando são confrontados por serem pessoas LGBTI. Essa problemática é abordada com mais profundidade num documentário da própria Netflix chamado Disclosure, ou em português Revelação, que mostra que esse tipo de narrativa já é ultrapassada e que a gente deve evitar ir por esse caminho de tramas que colocam pessoas LGBTIs como maldosas, como malucas, como insanas por conta de sua identidade de gênero, orientação sexual e intersexualidade. Então eu acredito que Terapia do Medo escorrega feio ao entregar esse tipo de narrativa e acaba sendo mais um título que coloca esse tipo de temática em pauta, só que da forma mais errônea possível. Eu sabia que você tem uma irmã. O nome dela era Lúcia. Era meu pai morrer num acidente. Pessoal, não tem jeito, eu vou ter que dar 2 fantasminhas aqui para Terapia do Medo e infelizmente não era o que eu queria. Apesar do filme ser bem executado em seus aspectos técnicos quase que todos, não adianta a gente fugir da raia. O principal é o roteiro e o roteiro de Terapia do Medo é fraco. A narrativa você já viu antes, os personagens você já viu antes e a resolução da história você também já viu antes. Então não adianta o filme ser preenchido por uma trilha sonora marcante, não adianta o filme ter uma paleta de cores bem soturna e cinzenta, não adianta o filme ter um cenário bonito e bem estabelecido, não adianta o filme ter um jogo de câmeras e uma direção sólidos, se o principal, que é o roteiro, ele não inova e ele não se preocupa em deixar o público curioso e mais inteligente depois que o filme acaba. Permite a restrição sensorial total. Isso é meio assustador. E é isso, pessoal, essa foi a minha análise de Terapia do Medo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, com quem vocês conhecem que gostam do gênero do terror e do suspense. E é isso, até o próximo susto. Tchau!